Fala galera, tudo certo? Olha só, a gente hoje vai discutir sobre um tema que ele é super relevante, ele é super pertinente nas provas de vestibulares, tá? Que é o que a gente discute sobre movimento circular. Agora, o movimento circular, ele aparece mais no cotidiano da gente do que a gente pensa. Por quê? Porque várias coisas, elas têm um movimento que não são movimentos lineares, tá? Por exemplo, o ponteiro do relógio da sua casa, o ponteiro do seu relógio, as rodas de um carro, elas têm um movimento circular, tá? Apesar de que tem uma composição desse movimento circular com um movimento retilíneo, tá? Com a trajetória retilínea. Mas isso aí é um caso que a gente já discutiu e que a gente vai aproveitar para discutir hoje também quando a gente fala sobre as características desses movimentos circulares, tá? Então, olha só, a principal característica quando a gente discute sobre um movimento circular, e a gente chama esse movimento circular de movimento circular uniforme, é quando a gente vai definir o seguinte, ó, esse movimento, qual é a característica principal dele? Ele é um movimento periódico. Por que é um movimento periódico? Quando a gente fala que é um movimento periódico, a gente está dizendo o seguinte, ó, a gente está dizendo, olha só, esse movimento, ele é um movimento que ele se repete ao longo do tempo, tá? Então, a principal característica desse movimento circular é que ele é um movimento repetitivo. Ele, com o passar do tempo, ele vai se repetindo. Ele vai repetindo as suas características. O que é que a gente diz quando a gente está falando sobre isso? A gente define duas coisinhas, que é o que a gente chama de período e frequência. Então, olha só, o que é período e o que é frequência? Esse período e essa frequência são grandezas que elas estão associadas a tempo. Por quê? Porque eu falo com relação ao período como sendo o seguinte, ó, o período ele é o tempo para que um evento ele se repita. Por exemplo, qual é o período de rotação da Terra? 24 horas. Por que 24 horas? Porque é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor da Terra. Certo? Aproximadamente 24 horas, né? Mas a gente define esse período como sendo o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu eixo, certo? Para que ela gire. Mas aí eu posso também aproveitar e definir o que é frequência. Quando eu falo, por exemplo, olha, um determinado objeto, ele tem uma frequência de giro de 60 RPM. O que é que eu estou dizendo como 60 RPM? Eu estou dizendo o seguinte, ó, esse objeto ele tem ele executa 60 repetições, tá, por minuto. Então, em um minuto, ele dá 60 voltas. Então, é isso que a gente define como frequência. Então, observa que a gente discutiu sobre duas coisas, período e frequência. Então, o período, ó, eu vou relacionar ele matematicamente da seguinte forma, é o tempo em função de um determinado número de voltas. Por exemplo, olha só, eu digo que um determinado planeta, um planeta X, ele leva 90 horas para dar 3 voltas. Então, quanto é o tempo para ele executar uma volta só? O tempo vai ser o quê? 90 sobre 3, que dá 30 horas. Então, esse vai ser o período. É o tempo que esse planeta aí, ele vai levar para dar uma volta completa em torno do seu eixo, ou girar em torno de um ponto, não sei. Mas nessa situação é isso que a gente usa para definir período. Olha só, então o período a gente vai definir como sendo o tempo em função do número de voltas. Agora, quando eu digo, por exemplo, olha só, um objeto, ele repete, tá? Ele executa 60 ou 90 repetições, beleza? Em 30 segundos. Então, quando eu digo a você o seguinte, ó, um objeto, ele dá 90 voltas, certo? Então, o número de voltas dele vai ser 90 voltas em um intervalo de 3 segundos. Então, quantas vezes ele vai repetir esse movimento a cada 1 segundo? Então, olha só, essa frequência, ela vai ser dada assim, ó, 90 voltas a cada 3 segundos, certo? Ou seja, essa frequência vai ser de 30 voltas ou repetições por segundo. Então, dessa maneira, ó, gente, eu estou dizendo o seguinte, eu estou associando para a gente, olha, o número de volta em função de um determinado intervalo de tempo. Observa que o período, ele já traz o contrário, é o tempo em função do número de voltas. Então, quando eu for escrever frequência, ó, essa frequência ela vai ser dita assim, ó, é o número de voltas em função de um determinado tempo, beleza?
Então essa é a ideia de frequência. É o número de voltas na unidade de tempo. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, período e frequência. Gente, isso é super importante. Por quê? Porque observa que eu tenho como relacionar essas duas grandezas. Como é que eu observo essas duas grandezas? É que uma realmente ela é o inverso da outra. Então eu posso matematicamente escrever isso assim, ó, período como sendo o inverso da frequência. Ou eu posso dizer que a frequência ela vai ser o inverso do período. Tranquilo? Beleza? Show? Massa. Então olha só, quando eu estou falando isso, ó, isso vai ser de suma importância, por exemplo, nessa questãozinha que a gente vai ver agora. Olha só. Olha essa questão. Considere as afirmativas a seguir. Primeira, um corpo realiza um movimento circular e efetua 50 voltas em 25 segundos. Nestas condições, o período e a frequência valem 2 Hz e 0,5 segundos. Vê só. Ele diz aqui, ó, que ele efetua 50 voltas em 25 segundos. 50 voltas em 25 segundos, ou seja, ele dá 50 repetições, certo? Em 25 segundos. Isso dá para eu calcular o quê? A frequência. Tranquilo? Então, olha só. Vamos calcular a frequência aqui, ó. Nesse primeiro caso, o cálculo da frequência vai ser o seguinte, ó. Ele dá 50 voltas em 25 segundos. Então, quando eu for fazer isso, ó, ele vai dar 2 voltas por segundo, ou seja, 2 RPS. Se você quiser, fera, você pode aproveitar e utilizar uma unidade que é muito comum do dia a dia da gente, que é 2 Hz, certo? Hertz é a mesma coisa que rotações por segundo, tá? Traz a mesma ideia pra gente. Aí, olha só, a gente achou a frequência. Dá para calcular o período? Dá. Da seguinte forma, o período, eu posso dizer que é o inverso da frequência. Olha aqui, ó, a gente não disse aqui, ó, que o período é o inverso da frequência? Tá? A gente achou a frequência. Ele quer saber o período. O período a frequência a gente já calculou, que é 2 Hz. Agora o período 0,5. Então eu vou colocar o seguinte, ó. Esse período vai ser 1 sobre 2, que isso aqui vai dar 0,5 segundos. Ou seja, esse objeto, ele leva 0,5 segundos para dar uma volta completa. Tranquilo? Beleza? Massa. Olha só. 2. Segunda afirmativa. Ele diz assim, ó, um pêndulo leva 4 segundos para ir de um extremo a outro de sua oscilação. Logo, sua frequência é de 0,25 Hz. Tá? Vamos ver? Se eu tiver aqui um pêndulo, ó, aqui está o pêndulo, certo? Ele sai dessa posição e vem até essa outra posição aqui, ó. Até essa outra posição. Quando ele sai daqui e vem para cá, essa vinda ele gastou 4 segundos. Beleza? Então ele levou 4 segundos para sair daqui e vir para cá. Mas olha só, lembra que a gente definiu que período ele estava associado ao quê? Ao tempo que ele leva para sair de um canto e voltar para esse canto, tá? Então, o período não vai ser 4 segundos. Por quê? Porque ele daqui para cá ele levou 4. Então ele precisa voltar. Então quando ele volta, ele leva mais 4 segundos. Então o período, na realidade, nesse caso aqui, é 8 segundos. Se o período é 8 segundos, ó, a frequência é o inverso do período. Então a frequência aqui vai ser 1 sobre 8, que isso aqui vai dar quanto? 0,125 Hz. Então olha só, dessa forma a gente calculou essa frequência como sendo 0,125 Hz. E a afirmativa ela dizia que era 0,25. Então isso aí é verdadeiro ou falso? Falso. Beleza? Então aqui, ó, falso. Vamos para 3? Na afirmativa 3, ele diz assim, ó. Ele diz, olha, um corpo que realiza um movimento circular uniforme tem aceleração resultante nula. Fera, se você lembra, a aceleração resultante ou vetor aceleração, ele é dado pela aceleração tangencial e pela aceleração centrípeta, certo? Lembrando a você que eu não estou calculando o módulo aqui, tá? Eu só estou representando como é o vetor aceleração. Então, ó, se a gente discute dessa forma, observa que ele tem duas componentes da aceleração aqui. A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Qual é o papel de uma e qual é o papel da outra? Essa aceleração centrípeta, ela é aquela aceleração responsável por alterar a direção e o sentido.
tá? É aquela que puxa o objeto para o centro, beleza? Ela não se preocupa em alterar o módulo, ela se preocupa somente em alterar a direção e sentido do vetor velocidade. Agora, a aceleração tangencial, não. A aceleração tangencial ela é aquela responsável por alterar o módulo do vetor velocidade, tá? Então, dessa forma, essa aceleração, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, elas são responsáveis por alterar direção, sentido e o módulo do vetor velocidade, tá bom? Mas aí o que acontece? Se o movimento for uniforme, o vetor aceleração tangencial, ele não age sobre o objeto. Por quê? Porque ele não vai alterar o módulo do vetor velocidade. Ele só altera a direção e o sentido. E quem é responsável por isso? É o vetor aceleração centrípeta, tá? Então a afirmativa 3, ela também vai ser falsa, porque não é que o vetor aceleração resultante ele seja nulo, é que a aceleração tangencial é que vai ser nula, tá bom? Então a resposta certa aí, ó, somente a letra A. Tranquilo? Beleza? Então observa que a gente conseguiu determinar uma relação entre período e frequência, tá bom? Então se liga que daqui a pouco eu venho com mais detalhes, tá? Valeu! Fera, então vê só, a gente começa a comentar então, a gente já definiu o que era período, o que era frequência, como relacionar essas grandezas, tá? Como é que elas eram analisadas num movimento circular, tá? Mas eu preciso agora observar o seguinte, esse objeto, eu vou colocar ele numa trajetória para ele girar, certo? Vou colocar ele para se movimentar ao longo do tempo. E aí, com base nisso, com base nessa análise, eu preciso observar duas coisas. Primeiro, eu vou dizer, olha, meu objeto, ele estava inicialmente, quando eu comecei a analisar esse movimento, ele estava nessa posição, tá? Se ele estava nessa posição aqui, ó, em relação a uma pista, como por exemplo, eu poderia dizer uma pista de corrida, onde esse aqui seria o zero, ele parte dessa posição inicial, tá? Então, por que posição inicial? Porque observa que entre este ponto e este, existe uma distância entre esses dois, certo? Que isso vai ser uma posição inicial. Mas olha, com relação a um eixo de referência, isso aqui, certo? Ele vai ter uma angulação inicial, vai ter um ângulo de inclinação inicial, que é o que a gente vai chamar de φ0, tá? φ0, θ0, seja lá como você quiser chamar. Eu, Caio, eu costumo chamar isso de φ0, beleza? Então observa que dessa forma, quando eu vou discutir isso com vocês, eu digo o seguinte, eu analiso essa posição inicial aqui, ó, ela tem um ângulo inicial. Então, para esse S0, existe um φ0, existe um ângulo, onde isso aqui, ele vai ser um ângulo, um θ ou um φ inicial, certo? É uma posição angular inicial, tá? Aí, olha só, esse objeto ele sai dessa posição e ele vem até essa outra posição aqui, ó. Então, quando ele se movimenta, ele descreve esse movimento, ele chega até uma outra posição, que eu vou chamar essa posição aqui, ó, de posição angular final. Posição angular final, certo? Então, ele saiu dessa posição inicial e foi até uma posição final. Fera, vê só, se eu te perguntasse qual foi o espaço percorrido por ele, tá? Você vai me dizer o seguinte, ó, ó, Caio, o espaço percorrido por ele foi esse aqui, ó, certo? Esse aqui seria o ΔS dele, que seria a diferença entre a posição final e a posição inicial, tá? Mas eu poderia perguntar a você também, qual foi o ângulo percorrido por ele? Aí, se eu pergunto isso, você pode me dizer, olha, esse ângulo percorrido por ele pode ser simbolizado por essa relação aqui, ó, essa região aqui, certo? Essa região que ela vai ser chamada de ΔΦ. Por que ΔΦ? Porque eu estou dizendo que é uma diferença entre uma posição angular final e uma posição angular inicial. Ah, mas Caio, como assim? Imagina o seguinte, ó, que o cara sai dessa posição
inicial aqui, certo? Desse φ0. Esse φ0 ele vale 30 graus, tá? E ele vai até um φ, a uma posição final, que ela vale 150 graus. Aí eu pergunto a você, olha só, qual foi o ângulo percorrido por ele? Você pode virar para mim e dizer, olha, esse ângulo percorrido por ele pode ser uma diferença entre essas duas posições, que vai ser a posição final menos a posição inicial. Logo, esse ΔΦ ele vai ser 150 menos 30. Isso vai dar quanto? 120 graus. Tá? Mas aí o que acontece? A gente não trabalha com graus. A gente trabalha com uma outra relação quando a gente fala de ângulo, que é o radiano. E aí, fera, você precisa lembrar como é que você representa ou como é que você faz essas conversões de grau para radiano. E aí você precisa lembrar o seguinte, olha só, se ele dá uma volta completa, se ele completa um ciclo, uma volta, olha só, para uma volta, certo? Ele vai percorrer 360 graus. Que esses 360 graus equivale a quanto? Equivale a 2π radiano. E aí, ó, por favor, não esquece essa relação. Ah, mas espera aí, Caio, ele não deu uma volta completa, ele não percorreu 360 graus, ele percorreu quanto? 120. E aí, ó, para você fazer essa relação, é simples, ó. 360 graus equivale a 2π radianos, certo? 120 graus equivale a quanto? A x. Aí você faz o quê? Aqui, ó. Ó, somente o quê? Meio pelos extremos. Então vai ficar, ó, 360 vezes x é igual a 2π vezes 120. Tranquilo? Então dessa forma, ó, esse x ele vai ser 2π vezes 120 dividido por 360. Olha só. 0 com 0 cancela. 12 com 36 dá 1 e dá 3. Então esse x vai ser 2π sobre 3 radianos. Ou seja, o que é que eu estou dizendo a você? Eu estou dizendo, olha, esse cara não percorreu 120 graus, ele percorreu 2π sobre 3 radianos. Tá? Tranquilo? Beleza? Massa? Aí olha só, pensando dessa forma, observa aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso aproveitar e dizer, vê só, fera, ele saiu dessa posição inicial, ele foi para essa posição final, isso ele levou 5 segundos, tá? Então olha só, ele percorreu um ΔΦ valendo 2π sobre 3 radianos, tá? Em um intervalo de 5 segundos. Beleza? Pensando dessa forma, qual foi ou quanto ele andou a cada 1 segundo? Ou seja, o que é que eu estou perguntando a tu? Velocidade. Só que eu estou perguntando uma velocidade, não mais uma velocidade linear. Eu estou perguntando uma velocidade angular, tá? Então, ó, pensando dessa forma, deixa eu apagar aqui, tá? Pensando dessa forma, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer, ó, velocidade angular, que eu vou simbolizar por ômega, ele vai ser dado assim, ó, o espaço angular percorrido em função de um determinado tempo. Beleza? Então, ó, olha para cá, que isso aqui vai ser o espaço angular percorrido. E esse ΔT, ele vai ser o intervalo de tempo. Tá? Então, ó, eu tenho o espaço angular percorrido, tenho um intervalo de tempo. Dessa forma, eu posso dizer o seguinte a você, ó. Eu posso dizer, olha, o ômega, ele foi 2π sobre 3 radianos, dividido pelo tempo, que foi 5 segundos. Se liga, que então esse ômega vai ser assim, ó, 2π sobre 3 vezes, ó,
duas frações, uma e outra aqui. Lembrando a você que aqui embaixo desse 5 tem quanto? Tem 1, né? Então você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quando você multiplica pelo inverso da segunda, ó, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 5. Logo, esse ômega vai ser 2π sobre 15 radianos, que é o espaço angular, por segundo. E isso aqui é o que o cara está percorrendo. Tá? E olha só, que é super importante você aprender como relaciona uma grandeza linear com uma grandeza angular. Tá? Você pode aproveitar e relacionar o seguinte, olha, pensando dessa forma, qual foi o espaço que o cara percorreu aqui? Qual foi o espaço? Olha só, se você quiser analisar, aqui eu estou relacionando com velocidade angular, né? Beleza? Mas eu posso observar uma velocidade linear. Como eu vou fazer isso? Boa pergunta. Vamos lá, vamos junto. Primeiro, posso apagar? Dá licença, tá? Então, ó. Quando eu faço isso, quando eu vou analisar, fera, percebe o seguinte, que se ele vai dar uma volta completa, o espaço que ele vai percorrer, o espaço percorrido por ele, o ΔS, vai ser igual ao comprimento da circunferência. Que vale quanto? 2πr, né? 2πr, tá? Mas observa que esse 2π, ele corresponde à parte angular. Isso aqui, ó, corresponde à parte angular percorrida por ele quando ele dá uma volta. Ou seja, esse espaço percorrido por ele, esse ΔS, ele vai corresponder à parte angular percorrida por ele, multiplicada pelo raio. Ah, mas Caio, se ele for dar uma volta completa, esse ΔΦ vai corresponder quanto? A 2π. Perfeito. Esse ΔΦ ele vai corresponder a 2π. Mas, e se ele não der uma volta completa? Aí você faz essa relação que a gente analisou, que a gente disse, olha, para dar uma volta completa é 2π radianos, que corresponde a 360 graus. O ângulo que você quer saber, você utiliza essa relação, essa regra de 3, tá bom? Mas olha só, observa, ΔS é ΔΦ vezes R. Logo, eu estou relacionando uma grandeza linear, olha, eu estou relacionando uma grandeza linear com uma grandeza angular multiplicada por quem? Pelo raio, tá? Então a grandeza linear vai ser uma grandeza angular multiplicada pelo raio. ΔS é igual a ΔΦ vezes R. Mas pensa só, pensa comigo. Como é que a gente calculou velocidade? A gente calculou a velocidade assim, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Beleza? Se velocidade era ΔS sobre ΔT, mas quem é ΔS? Não é ΔΦ vezes R? Então eu vou dizer assim, ó. ΔS vai ser ΔΦ vezes R dividido por quem? Por ΔT. Ah, mas espera aí, Caio. Tu falou que esse ΔΦ em função do tempo, olha, o espaço angular percorrido em função do tempo, a gente chamou de quem? De velocidade angular. Não foi isso? Então, ó, esse ΔΦ aqui, ele vai ser um ômega, tá? Logo, fera, se liga, que dessa maneira o V vai ser ômega vezes R. A velocidade linear ela é igual à velocidade angular multiplicada pelo raio. Olha, eu estou relacionando aqui uma grandeza linear com a grandeza angular e o raio, tá? No teu material tem um espaçozinho que eu peço para você relacionar isso aqui, ó. Bota aí, ó, velocidade linear, ela é igual a angular multiplicada pelo raio. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu aproveitar. Olha para mim, vê. Tudo certo aqui. Mas é o seguinte, ó. Vamos utilizar esse cantinho aqui. Da seguinte forma. Fera, essa velocidade angular, ela era dada assim. ΔΦ sobre ΔT. Mas espera aí. Se ele vai dar uma volta completa, quanto é o ângulo percorrido por ele? Não, 360 graus não. 2π radianos, tá? Não 360 graus. Beleza? Lembra que a gente tem que utilizar agora o quê? Radiano. Tá bom? Então, vê só. Dessa forma, se ele vai dar uma volta completa, esse ΔΦ aqui, ó,
ele corresponde a 2π radianos. Tá? Aproveito e pergunto a você. E o tempo para dar uma volta completa, a gente chama de quem? Período, né? Então, esse ômega, ele vai ser assim, ó. O ômega, ele vai ser 2π sobre o período. Lembra que na apostila tem um espaço aí para você preencher a relação entre a velocidade angular com o período, tá? Então, bota aí, ó. Ômega é 2π sobre t. Mas, esse período não é o inverso da frequência? Se o período é o inverso da frequência, eu coloco aqui, ó, 1 sobre f, eu vou ficar com a seguinte situação. O ômega vai ser 2π vezes f. Certo? Tranquilo? Muita informação, né? Muita informação, mas calma. Calma que a gente vai praticar. Beleza? Tranquilo? Então, ó, fera, se liga que o ômega, a velocidade angular, ela é dada assim, ó, com o ângulo que ele percorre em função do tempo. Se ele der uma volta completa, o ângulo vale 2π radianos. E o tempo para uma volta completa vai ser o período, tá? Outra coisa, pensando dessa forma, eu posso relacionar com a frequência, onde o período ele é o inverso da frequência. Se o período é o inverso da frequência, o ômega vai ser dado por 2π vezes f. Certo? Tranquilo? Beleza? Ah, mas Caio, então eu posso escrever a velocidade linear como sendo 2π sobre t vezes r? Pode. Da mesma forma que você pode escrever a velocidade linear como 2π vezes f vezes r. Tá? Tranquilo? Então, ó, vamos resolver um exercíciozinho? Para resolver o exercício, eu vou precisar apagar o quadro. Tá? Então, dá licença. Tira só um print aí da tela. 1, 2, 3 e foi. Olha só, vê essa questão, como ela é trabalhada para a gente. Da seguinte forma, olha só. Olha essa questão. Questão bacana. Ele diz assim, um objeto de pequenas dimensões gira sobre uma superfície plana e horizontal em movimento circular e uniforme, preso por um fio ideal a um ponto fixo O, conforme a figura. Nesse movimento, o atrito e a resistência do ar são considerados desprezíveis. Considere que o raio da trajetória seja de 20 cm e que o objeto percorra um arco de 40 cm em 2 segundos. É correto afirmar que a frequência de rotação é de quanto? Fera, vê só. Ele deu 3 informações super importantes para a gente aí. Ó. Ele disse, primeira coisa, ele deu o raio. Como sendo quanto? O raio é 20 centímetros. Ele disse também que ela percorre um espaço, ΔS, de 40 centímetros em 2 segundos. Não é isso? Beleza? Dessa forma, eu quero saber o seguinte. Primeira coisa, para eu calcular a frequência, eu não tenho como aplicar direto aquela relação que a gente viu. Mas eu posso descobrir qual é a velocidade. Por quê? Porque ele deu a velocidade como sendo espaço sobre tempo. Se a velocidade é espaço sobre tempo, ele deu o espaço, que é 40 centímetros, certo? Dividido pelo tempo, que é 2 segundos. Dessa forma, eu acho que a velocidade dele vale 20 centímetros por segundo. Se a velocidade vale 20 centímetros por segundo, lembra que a gente viu que velocidade linear ela é igual a velocidade angular multiplicada pelo raio, certo? Se a velocidade linear é angular multiplicada por raio, eu posso escrever assim, ó, 20 centímetros por segundo vai ser igual... Ah, mas espera aí, Caio. O ômega, eu posso escrever ele como sendo 2π vezes a frequência, certo? Multiplicada pelo raio. Quanto é o raio que ele deu na questão? 20 centímetros, né? 20 centímetros. Tá bom? Se é 20 centímetros, eu posso cancelar esse 20 com esse 20. Tá? Esse centímetro com esse centímetro, esse 20 com esse 20. Então eu fico que 1 é igual a 2π vezes f. Logo, f vai ser 1 sobre 2π Hz. Tá bom? Então a resposta certa seria a letra B, né? Letra B. Tá? Então essa é a resposta dessa questão. Tá bom? Certo? Então lembra a seguinte dica, ó, dica fundamental para você estudar em movimento circular. Qualquer grandeza linear
ela vai ser igual a grandeza angular multiplicada pelo raio, tá? Qualquer grandeza linear, ela é uma grandeza angular multiplicada pelo raio. Por isso que eu posso escrever, ó, eu posso escrever assim, ΔS como sendo ΔΦ vezes R. Posso escrever V como sendo ômega vezes R, tá? Qualquer grandeza linear, ela é igual a angular multiplicada pelo raio, certo? Super importante essa informação, tá bom? Tranquilo? Beleza? Massa. Então daqui a pouquinho eu volto. Fala, fera, tudo certo? Olha só, a gente estava discutindo até alguns momentos atrás sobre as posições que o objeto vai estar ao longo do tempo. E isso era uma discussão bem pertinente quando a gente estava analisando o movimento retilíneo uniforme, quando a gente dizia que no movimento retilíneo uniforme eu podia dizer que todas as posições do objeto elas estão escritas assim, ó, S era igual a S0 mais V vezes T. Beleza? Só que olha só, no lugar dessa posição linear, tu lembra que eu dei uma dica a vocês? Eu disse, ó, qualquer grandeza linear, ela é igual a grandeza angular multiplicada pelo R, multiplicada pelo raio. Então eu posso aproveitar isso e readequar aqui assim, ó, e dizer, olha, essa posição dele, o φ, multiplicada pelo R, posição angular final multiplicada pelo R, vai ser igual a posição angular inicial multiplicada pelo R, mais no lugar da velocidade, ômega vezes R, multiplicada pelo tempo. E aí o que é que eu posso fazer? Ó? Esse R e esse R são cancelados, tá? Então eu fico somente, ó, a posição angular final em função do tempo, ela é igual a posição angular inicial mais a velocidade angular multiplicada pelo tempo. Então aqui eu escrevo para você todas as posições que o objeto vai estar ao longo do tempo, certo? Caio, como é que pode aparecer isso para mim numa questão? Olha essa questão aqui, ó. Essa questão ela traz o seguinte, ela diz o seguinte, uma partícula realiza um movimento circular e uniforme numa trajetória de raio igual a 2,5 metros, obedecendo a seguinte função horária dos espaços lineares, S é igual a 5 mais 10t, em unidades do sistema internacional. Podemos afirmar que o período, a frequência do movimento e a aceleração centrípeta da partícula valem quanto, respectivamente? E ele diz a você, adote π igual a 3, tá? Então, vê. O que é que ele disse para a gente? Ó? Ele disse na seguinte questão, que ele disse assim, ele deu S é igual à posição inicial, que é 5, mais a velocidade, que é 10, e isso vezes o tempo. Então, em função disso, eu posso reescrever, observa, eu posso reescrever essa equação, mas em termos angulares. Mas, calma, isso daqui a pouco eu faço. Por quê? Porque eu posso olhar para esse termo aqui, que ele vai ser a velocidade, que é igual a 10 metros por segundo. Ah, mas Caio, ele quer a frequência e ele quer o período. Mas aí tu tá ligado, tu tá lembrado que a gente disse que V, ele poderia ser ômega vezes R, que esse ômega poderia ser dado como 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Lembra disso? Então, dessa forma, como essa velocidade vale 10 metros por segundo, eu posso escrever isso assim, ó. Esse V, ele pode ser dado assim, ó. 10 é igual o ômega, que vai ser 2π sobre t, 2π sobre t, vezes o raio que ele disse na questão, que é 2,5. Então, ó, esse 2,5 está dividindo, está multiplicando, vai para lá dividindo, né? Então, vai ficar 10 sobre 2,5 é igual a 2π sobre t. 10 por 2,5 dá quanto? Dá 4, né? Então, ó, 4 é igual a 2 vezes, quem é π? Π ele disse que vale 3. Então, 2 vezes 3 sobre o período. Logo, esse período ó, vai dar 6 sobre 4 segundos. Resposta só pode ser o que agora? Só pode ser letra E ou letra A, tá? Letra B. Só letra B ou letra E. Beleza? Mas ele diz também para mim, ó, ele diz também que a partir dessa situação eu posso calcular a frequência. Como? A frequência, a gente sabe que a frequência é dada como? Como é que é dada a frequência? É o inverso do período, né? Certo? Então vai ficar 1 sobre 6 sobre 4. Quem é 6 sobre 4? O inverso disso aqui, ó. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? 4 sobre 6.
Então isso aqui ó, vai dar 4/6 de Hz, certo? Então essa é a frequência. Então pode também ser letra B ou letra E. Ah, mas espera aí, e para eu calcular a aceleração centrípeta? Ah, mas como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? Ó, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido por quem? Pelo raio, tá? Então dessa forma, se a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, eu posso reescrever isso, posso calcular assim, ó. ACP vai ser V, que é 10 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 2,5. 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 2,5, isso aqui vai dar 40 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a resposta é a letra E. Tudo bem? Então, resposta é a letra E. A gente calculou o período, calculou a frequência e calculou a aceleração centrípeta. Beleza? Ah, mas Caio, tu pode reescrever essa equação aqui em termos angulares? Posso. Da seguinte forma, a posição angular, certo? Esse S, esse φ vai ser... Quem é a posição linear? Né, angular multiplicado pelo raio, não é isso? Então, ó, dessa forma, se S0 vai ser φ0 vezes R, então 5 é igual a φ0 e o raio é quanto? 2,5. Então esse φ0 vai dar quanto? Vai dar 2, né? Radianos. Então 2 mais, quanto é a velocidade? Se a velocidade é 10, é igual a ômega vezes 2,5. Então esse ômega vai dar 4. Ou seja, reescrever aqui todas as posições do objeto ao longo do tempo. Tranquilo? Beleza? Belezal? Moleza, né? Tranquilo. Então, até daqui a pouco. Certo? Daqui a pouquinho eu volto com o principal ponto de movimento circular. Transmissão do movimento. Então, olha só, fera. A gente vai entrar na parte principal de movimento circular, tá? Você não pode ir para a prova sem ter estudado essas transmissões de movimento. O que é que eu vou fazer nesse caso aqui, ó? Eu vou observar o seguinte, eu vou começar a analisar o movimento de um disco quando ele é transmitido para outro, por exemplo. Nesse caso aqui tem uma forma de transmissão de movimento. Ah, existem outras formas? Existem 3. Quais são essas 3? Primeiro, transmissão por correia, contato e por eixo, tá? Então existem essas 3 formas de transmissão. Como? Como é que a gente vai estudar cada uma delas? Olha só. Primeira transmissão de movimento por correia. Qual é a característica principal dessa transmissão do movimento? É que as duas polias elas estão conectadas através de uma correia e que elas vão ter a mesma velocidade linear. Elas vão transladar da mesma forma. Então, se elas vão transladar da mesma forma, elas vão ter a mesma velocidade linear. Se a velocidade linear delas é a mesma, eu posso dizer que V de 1 vai ser igual a V de 2, tá? Abre ideia para a gente, por exemplo, quando eu vou discutir a velocidade angular. E aí eu tenho que a velocidade, esse V de 1, por ser igual a V de 2, ele traz a ideia, ó, ômega de 1 vezes R de 1 vai ser igual ao ômega de 2 vezes o R de 2. Dessa forma, gente, observa que eu estou relacionando as duas grandezas lineares e angulares aqui, ó, tá? Qual é a principal característica da transmissão do movimento por correia? Que elas vão transladar iguais. Então, elas se movimentam com a mesma velocidade. Se elas se movimentam com a mesma velocidade, elas têm essa relação como sendo igual. Outra coisa, essa relação é igual massa. Mas significa dizer também que, por ser dessa forma, vai ter uma que vai girar mais do que a outra. Como é que eu posso ver isso? O ômega, ele não é 2π vezes F, não é isso? Então vai ficar 2π F1 vezes R1 é igual a 2π F2 vezes R2. E aí, se liga, que esse 2π com esse 2π eu cancelei. Então ficou F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. E fera, isso é super importante, por quê? Porque traz a ideia pra gente do seguinte, quem tem menor raio vai girar mais. Quem tem maior raio gira menos vezes por segundo ou por unidade de tempo, tá? Então traz essa ideia fundamental pra gente. Por exemplo, imagina uma transmissão de movimento entre uma coroa e uma catraca, numa roda de bicicleta. A coroa tem um raio de 40 centímetros,
a catraca tem um raio de 20 centímetros. Por exemplo, é um exemplo. Mas ele diz, olha, a coroa gira uma frequência de 10 Hz, ou seja, ela gira 10 vezes a cada segundo. Qual é a frequência de giro da catraca? A catraca vai girar mais ou vai girar menos? E aí, ela gira mais ou gira menos? Espera-se que ela gire mais, né? Por que ela gire mais? Porque ela tem menor raio. Então, ó, você pode fazer aqui, ó, F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. Quem é F1? 40. Quem é o R1? Perdão, o F1 é 10, o R1 é 40. É igual, o F2 eu quero saber e o R2 vale 20. Então, ó, se liga, ó, 0 com 0 cancela, 10 vezes 4 dá 40, dividido por 2 é igual ao F2. Então, esse F2 vai dar 20 Hz. Observa que a frequência ela aumenta, tá? Então a frequência aumenta e ela traz a seguinte ideia para você fundamental. Ela traz a ideia de que a frequência aumentou porque o raio diminuiu. Porque não me interessa a frequência e o raio. O que me interessa é o produto frequência-raio. Esse produto ele tem que ser constante. Então, se o raio diminui, a frequência precisa aumentar. Se o raio aumenta, a frequência precisa diminuir. Você pode aproveitar e relacionar isso com o período também. Por quê? Se ela gira mais vezes, significa dizer que o período vai ser menor. Se ela gira menos vezes, o período vai ser maior. Por quê? Porque é o tempo para ela dar uma volta. Então, dessa maneira aqui, ó, tá? A frequência vai ser relacionada dessa forma. Gente, outra coisa fundamental nessa transmissão de movimento por correia. Nesse caso, os dois objetos eles giram para o mesmo lado. Os dois discos eles vão girar para o mesmo lado. Essa é a característica fundamental da transmissão de movimento por correia. Que aqui os objetos giram para o mesmo lado. Tá bom? Tranquilo? Como assim, Caio? Significa dizer o seguinte, ó, que se esse disco aqui, ó, se esse disco ele é forçado para girar nesse sentido, esse aqui vai girar para o mesmo sentido. Então, os dois eles precisam girar para o mesmo lado. Eles não podem girar para lados opostos, tá? Que é uma característica que ocorre, por exemplo, na transmissão por contato. Na transmissão por contato, os objetos eles vão girar para lados opostos, certo? Mas ele mantém a mesma propriedade. Qual? A transmissão de movimento, tá? Ela vai ter a mesma velocidade linear. Mas isso é coisa que a gente vai estar discutindo a partir de agora, tá? Então, ó, característica principal da transmissão de movimento por contato. Se liga que é o seguinte, ó, nessa transmissão de movimento por contato, os objetos eles vão girar para lados opostos, mas eles vão continuar tendo a mesma velocidade linear. V de 1 continua sendo igual a V de 2. Ah, mas Caio, então traz aí aquela ideia para a gente de F1 vezes R1 ser igual a F2 vezes R2? Traz sim. Traz a mesma ideia, mesmo raciocínio, tá? Então, pensando dessa forma, eu posso até aplicar um exemplozinho para a gente. Imagina que eu tenho um disco 1, certo? Que nesse disco 1 ele tem uma frequência de giro de 40 Hz, mas ele tem um raio R1 de 5 centímetros. E eu vou conectar os dois por contato, a transmissão por contato, para que o F2 eu descubra qual é a frequência de giro. Mas que o raio 2 ele vai valer 20 centímetros. Certo? Então, olha só. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou fazer o seguinte. Ó. F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. Ou seja, eu vou tentar determinar como é que vai ser relacionado essas frequências e esses raios. Da seguinte forma. A frequência 1 é 40, o raio 1 é 5. A frequência 2 eu quero descobrir e o raio 2 ele vale 20. Então, ó, 40 vezes 5 dá 200. Certo? É igual a F2, tá? Vezes 20. Certo? Então, ó, se liga aqui, ó. Que eu vou fazer o seguinte, ó. 0 com 0 cancela. 20 por 2 dá quanto? 20 por 2 dá quanto? Dá 10, né? Então, esse F2 vai ser quanto? 10 Hz. Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Beleza? Observa. Eu vou até te dar uma dica. Se liga aqui, ó.
Se esse raio daqui para cá, ele aumenta 4 vezes, então significa dizer que a frequência ela precisa diminuir quantas vezes? 4 também. Então, ó, 40 dividido por 4 dá quanto? Dá 10. Tá? Mas nessa transmissão de movimento, ela tem a seguinte característica, que os discos, eles vão girar para lados opostos. Esse aqui, quando ele começa a girar para cá, no ponto de contato entre eles, obriga que esse outro gire no sentido oposto. Então eles vão girar para lados opostos, eles giram para lados diferentes. Tá? Diferente daquela transmissão de movimento por correia, que na transmissão de movimento por correia, eles giravam para o mesmo lado. Então essa é a principal diferença entre as duas. Principal e única. Beleza? Olha, pensando nisso, vamos para a terceira transmissão. Nessa transmissão de movimento por eixo, dá licença, tá? Nessa transmissão de movimento por eixo, o eixo obriga que as duas girem da mesma forma. Se as duas polias, os dois discos, vão girar da mesma forma, eles são obrigados a percorrer o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Isso é uma transmissão de movimento que ela é muito comum no carro, tá? Quando eu tenho uma transmissão de movimento entre a caixa de marcha, entre o sistema de caixa de marcha e as rodas de um caminhão, por exemplo. Aquela ideia do motor, quando ele é colocado na frente e a roda ela tem força nas rodas traseiras e o carro tem força nas rodas traseiras, tá? Então isso é muito comum, essa transmissão de movimento por eixo. Mas qual é a característica principal? É que as duas velocidades angulares, ômega 1 vai ser igual a ômega 2. Por quê? Porque o eixo obriga que os dois girem da mesma forma. Esse eixo vai obrigar que os dois estejam girando da mesma forma. Tranquilo? Ó, se eles vão girar da mesma forma, então significa dizer que as frequências vão ser iguais, significa dizer que os períodos vão ser iguais, o período de 1 vai ser igual ao período de 2. Então tudo isso traz para a gente um raciocínio dessa transmissão de movimento. Agora, o que é que vai ser diferente? A velocidade linear em cada um dos pontos. Isso se os raios forem diferentes. Se o raio 1 for diferente do raio 2, então as velocidades em cada um desses pontos aqui da periferia, certo? Essa velocidade linear ela vai ser diferente. Tranquilo? Beleza? Então essas são as características das transmissões de movimento por contato, por correia e por eixo. Beleza? Tá? Então volto já para a gente fazer um exercício. E aí, galera? Olha só. Vamos resolver essa questãozinha aí para a gente colocar em prática o que a gente estudou, tá? Então, é uma questão bacana, traz conceitos diversos que a gente precisa colocar a cabeça para praticar. Vê só, ele diz o seguinte, as engrenagens A, B e C de raios RA, RB e RC acima desenhadas fazem parte de um conjunto que funciona com um motor acoplado à engrenagem de raio RA igual a 20 cm, fazendo-a girar com frequência constante de 120 RPM, no sentido horário. Conhecendo-se o raio RB igual a 10 cm e RC igual a 25 cm, pode-se afirmar que, no SI, a aceleração de um ponto da periferia da engrenagem C tem módulo igual a quanto? Então, vê só. Dessa forma, o que é que eu preciso me ligar? Eu preciso me ligar em uma principal característica, que a transmissão de movimento de A para B, depois para C, todas são por contato. Se elas são por contato, elas vão ter a mesma velocidade linear. Então eu posso calcular a velocidade linear de um ponto na periferia de A, e aí eu digo que essa mesma velocidade vale para B e que vale para C, tá bom? Então, quando eu faço isso, eu tenho que a velocidade de A, ela pode ser dada como 2π vezes o raio de A vezes a frequência de A, tá? Então, essa velocidade de A vai ser 2 vezes π, eu vou deixar isso aqui assim. O raio de A, ele disse que vale 20 centímetros, então 0,2 metros, vezes a frequência de A, que ele disse que vale 120 RPM. Só que eu preciso passar para RPS, rotações por segundo, porque ele diz aqui, que ele quer na unidade do sistema internacional. Então, se você fizer isso, é a mesma coisa que você botar aqui, 120 dividido por 60 segundos,
tá bom? Então, dessa forma, isso aqui vai dar 2. Então, ó, V de A vai ser 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 0,2 dá 0,8, né? Então, 0,8 vezes π. Então, essa é a velocidade, ó, de A, que é 0,8 π metros por segundo. Só que qual é o detalhe? É que essa velocidade ela é a mesma para A, para B e para C. Então, ó, V de A é igual a V de B, que é igual a V de C. Dessa forma vai ficar que a velocidade de C ela também vale 0,8 π metros por segundo. Então, ó, se ela vale isso, se liga, se a velocidade de C vale isso, então eu posso calcular a aceleração centrípeta que ele quer. Por que a aceleração centrípeta? Porque a aceleração tangencial não vai ter, porque elas vão descrever sempre o movimento com a mesma velocidade. Então, ó, a aceleração tangencial ela vale 0. Então, a aceleração centrípeta vai ser dada por V ao quadrado sobre R. Logo, essa aceleração centrípeta ela vai ser 0,8 π ao quadrado dividido pelo raio. Quanto é o raio de C? É 25 centímetros, que corresponde a 0,25 metros. Tá bom? Então, ó, dessa forma, se você calcula aqui, ó, vê, 0,8 ao quadrado dá 0,64. Π ao quadrado, ele disse que vale 10 na questão, olha lá. Considere π ao quadrado igual a 10, dividido pelo raio, que é 0,25. Tá bom? Então, ó, essa aceleração centrípeta, se você calcular, essa aceleração centrípeta, você vai achar que isso aqui vai dar 6,4 dividido por 0,25, que isso aqui vai dar 25,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, ó, questãozinha bacana, questãozinha tranquila, que ela representa pra gente toda essa análise de movimento circular, beleza? Então eu espero ter te ajudado e qualquer dúvida, fera, vem, entre em contato comigo, agora não guarda a sua dúvida, tá bom? Grande abraço para vocês e até mais.